Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Hora do Dharma. Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. E a gente vai dar sequência à vida e aos ensinamentos, à história vinculada à vida e aos ensinamentos do Buda histórico, Buda Sakyamuni, tá? Nesse período que corresponde ao Sagadawa, que vai até o dia 10 de junho, tá bem? Então vamos lá. Então o tópico que a gente vai entrar hoje é quando o Buda ele retorna para encontrar com o pai dele. Então ele diz: a notícia de que o honrado pelo mundo é um sinônimo de Buda, tá? A notícia de que o honrado pelo mundo havia atingido a iluminação se espalhou por todos os países da Índia. De todos, quem mais se alegrou com essa notícia foi o seu pai, o rei Suddhodana. Ao receber relatos de que o príncipe havia perecido ao longo de seus 6 anos de práticas ascéticas, o rei não acreditou. Agora que o honrado pelo mundo havia atingido a iluminação, tornando-se um Buda, o rei desejava encontrá-lo o mais rápido possível. Os mensageiros do rei, uns após os outros, viajaram para o sul, mas nenhum deles retornou. Todos buscaram refúgio no ensinamento do honrado pelo mundo e se dedicaram à prática do caminho. Eles esqueceram suas tarefas como mensageiros, e não havia mais ninguém para transmitir o desconsolo do seu pai ao honrado pelo mundo. Como último recurso, o rei Suddhodana convocou a ajuda de Kaludayain e o despassou para o sul. Cerca de 500 milhas de Rajagarha, Kaludain nascera no mesmo ano em que um honrado pelo mundo, e foi seu amigo de infância. Ele respondeu o chamado do rei, dizendo: se me for permitido tornar-se um mendicante, eu realizarei meus deveres, como um mensageiro. O rei concordou com seu desejo, mas ordenou com fervor a Kalidain, acho que é assim que se pronuncia, para que o honrado pelo mundo retornasse a Kapilavitu. Kaludain foi até o honrado pelo mundo e ouviu seu ensinamento, e ele se tornou um mendicante e alcançou a iluminação. No dia da lua cheia do último mês do ano, ele se dirigiu ao Buda e tentou persuadi-lo com uma canção para que ele retornasse ao seu lar. Olá. Então, ele disse assim: honrado pelo mundo, as árvores agora estão da cor carmesim. Seus frutos estão maduros, as folhas secas caíram e elas ardem como se estivessem em chamas. Não faz calor demais nem frio. É tempo de viajar, uma estação muito agradável, para que seus conterrâneos possam ver o honrado pelo mundo, viaje na direção oeste e cruze o rio Rohini. Os campos são arados com esperança, as sementes são plantadas com esperança. Mercadores lançam-se ao mar na esperança de encontrar tesouros. Possa a esperança com a qual cheguei aqui passar. O honrado pelo mundo ouviu essa canção e percebeu que era chegado o momento de instruir sua família. Então isso é impactante, porque o Buda passou 6 anos fora e ele agora vai retornar para encontrar com a família dele, né? E aí, o que é que vai acontecer? Então, acompanhado por um grande número de discípulos, ele se dirigiu à sua terra natal, cerca de 500 milhas ao norte. Queria saber como é que ele fazia para viajar isso, se não tinha carro, não tinha Uber, enfim. O honrado pelo mundo viajou num ritmo que cobria cerca de 10 milhas por dia. Tá aqui. Kaludain voou pelos céus até o local onde o rei Suddhodana se encontrava para relatar sobre a viagem do honrado pelo mundo. Em Kapilavatu, o povo do clã Sakya estava ocupado com os preparativos para o retorno do Buda. Por primeiro, eles limparam o parque da árvore Nigroda e convidaram o Buda e seus discípulos para irem até lá. Desde sempre, o clã Shakya era a família do Buda, tá? Então, o clã Shakya havia sido um povo muito orgulhoso, e isso resultou numa série de problemas. Nessa ocasião, quando o honrado pelo mundo tomou seu assento, os anciões do clã, tomados por seu orgulho inato, se recusaram a se curvar perante o Buda. Eles disseram: Gotama, ele é mais jovem que nós.
Portanto, a gente não precisa se curvar a ele. Os mais jovens é que devem dar um passo à frente e devem se curvar. Nós iremos permanecer atrás. O Buda percebeu o que eles sentiam, e para esmagar suas mentes orgulhosas, ele subiu aos céus e manifestou uma transformação de vida. Então o rei de Suddhodana, ao ver o milagre, prostrou-se aos pés do honrado pelo mundo. Entre os outros membros do clã Sakya, também se curvaram com reverência aos pés do Buda outras pessoas. Com isso, o honrado pelo mundo desceu e retornou ao seu assento. Circundado por seus parentes, ele contou o Jataka de Vesantara. Muito tempo atrás, o rei Sivi governava a cidade de Jetutara, no país de Sivi. O rei tinha um príncipe de nome Sanjaya. Quando chegou o tempo correto, o príncipe recebeu por consorte a filha do rei Mada, que é Pusati, ou Pusati, o nome dela. E ele passou a governar o reino. Pusati se tornou a favorita do grande rei, Sanjaya, dentre todas as suas esposas, e ela era a principal. Naquele momento, o deus Indra pensou: com isto eu fui capaz de realizar 9 das 10 aspirações que prometi satisfazer na vida anterior de Pusati. Dessa vez eu devo realizar a promessa de uma criança. No céu de Tamvatasi, Indra se aproximou de um Bodhisattva cuja vida no reino celestial estava se aproximando do final, e exortou-o ao descer no mundo das pessoas e entrar no útero de Pusati, que era a esposa do rei de Sanjaya. Durante a sua gravidez, a rainha sentiu uma poderosa compulsão para sair doando seus bens livremente. Ela estabeleceu 6 pontos para fazer isso, e eles se localizavam nos 4 portões da cidade, no centro da cidade e no portão do palácio posterior. Ela aspirava a doar todos os dias em torno de 600.000 moedas. Um adivinho disse: um bodhisattva inabalável em sua devoção à generosidade, livre de egoísmo, entrou em seu útero. O grande rei ficou exultante e, seguindo os desejos de sua consorte, praticou a generosidade magnanimamente. No 10º mês, a rainha recebeu a permissão do grande rei e passeou de carruagem até o centro da cidade. Quando chegaram à área habitada pela população e da classe comum, ela sentiu repentinamente as dores do parto. E entrando em uma cabana construída apressadamente para esse propósito, ela deu à luz a um menino. Como havia nascido na região como se fosse uma periferia, ele recebeu o nome de Vesantara. Então, logo o príncipe nasceu, ele pediu permissão à sua mãe para distribuir livremente um saco de 1000 moedas. Depois disso, sempre se alegrou em oferecer suas posses a todos os seres. Mas quando tinha 8 anos, ele se apoiou numa cadeira e pensou: tudo que eu ofereço veio até mim, originalmente de alguma fonte externa. Eu não estou satisfeito com esse tipo de generosidade. Eu devo oferecer algo que seja meu. Se alguém quiser meu coração, eu devo arrancá-lo e oferecê-lo. Se alguém desejar meus olhos, eu lhe darei meus olhos. Se alguém desejar minha carne, cortarei meus pedaços e irei lhe oferecer. Então a terra tremeu. As montanhas balançaram e sinais auspiciosos surgiram do céu e no oceano. Toda vez que eu leio essa parte, eu fico imaginando como se fosse Guerra dos Tronos, entende? Então, os deuses cantaram louvores às suas aspirações. Então, aos 16 anos, Vesantara dominava as várias artes e tomou por consorte Madi, uma princesa da família do rei Mada. Ele foi elevado ao status de príncipe coroado e cada dia ele oferecia 600.000 moedas. Logo depois, eles tiveram um filho e chamaram o filho de Jali. Então, uma princesa de nome chamada Kanachali nasceu. Vesantara montou um elefante branco de nome Pakaya que havia nascido no mesmo momento que ele. Todos os dias ele passeava pelas 6 grandes áreas definidas para a prática de generosidade. Esse elefante branco possuía um misterioso poder. Ele era capaz de fazer chover à vontade nos lugares que tinham sido marcados por suas pegadas. Naquela época, o país de Kalinga passava por um longo período de seca, que foi seguido pela fome. O povo foi atormentado pela fome e por ladrões,
Tomados pelo sofrimento, eles corriam no palácio real e descarregavam sua raiva no rei. O rei, através do poder de seus méritos e de sua observância dos preceitos e generosidade desinteressada, tentou fazer chover, mas não foi capaz. Com a pressão do povo, ele enviou brahmanes para pedirem a Vesantara para que ele usasse o seu elefante branco. Os brahmanes que receberam essas ordens cobriram-se propositalmente com poeira e passaram lama em seus corpos. Sempre tem uma... Após uma longa jornada, eles entraram na cidade de Jetutara. No dia da lua cheia, eles espreitaram o príncipe no portão sul da cidade e suplicaram para que ele desse o elefante dele, que era um tesouro glorioso no país de Sivi, o elefante que tinha o poder de salvar o mundo. O príncipe então pensou: eu aspiro a oferecer até mesmo o meu corpo, então é fácil oferecer outras coisas além de mim mesmo. Imediatamente ele saiu do elefante branco e ofereceu o elefante, junto com incontáveis objetos preciosos aos brahmanes. O choque e a raiva do povo da cidade quando eles descobriram que o que havia acontecido foi algo extraordinário. E eles gritaram: ficamos arruinados, e acusaram o príncipe. É sempre isso, né? Sansara não tem solução. E aí, o príncipe está errado ou está certo? É isso, então. Os brahmanes que montavam o elefante escaparam da cidade com grande dificuldade, e a raiva se transformou num tumulto. Não havia como pacificar o povo. Chama o choque, né? Chama Rokan. O desespero do povo finalmente comoveu o rei. Isso resultou num banimento do príncipe para o Monte Vanka. É isso, o príncipe ajudou e Sansara, entende? Vai ser banido porque ele tentou ajudar. Porém, o príncipe se regozijava internamente por ter realizado um ato de generosidade muito difícil. Ele não se deixou abalar pelo banimento e pretendia abandonar a princesa Madi na manhã seguinte, se embrenhar nas montanhas do Himalaia, mas a princesa se opôs à separação e cantou o seguinte verso: a vegetação exuberante da floresta crescerá devido à presença de nossos filhos e ressoará com o som das vozes puras nas elevadas canções. Os cervos correrão juntos, os pavões dançarão, os elefantes se moverão em bandos através da floresta florida, e quinaras cantarão acompanhando os sons murmurantes das águas frescas. Mesmo abandonando a cidade, o lugar onde as crianças estiverem será meu lar. Longe das montanhas, eu permanecerei com você. Uma declaração de amor, né, gente? Vesantara concordou com o desejo da princesa de acompanhá-lo. Então, ele disse adeus a seus pais. Em uma carruagem puxada por 4 cavalos, levou seus 2 filhos e, dirigindo para os caminhos das montanhas, iniciou sua jornada. Na estrada, um brahmane pediu seus cavalos e carruagem, e o príncipe deu a ele. Ele disse à princesa para levar sua filha pela mão, e carregou o filho nas costas. Apressando no caminho, eles chegaram ao Monte Vanka. A montanha estava cheia de cobras venenosas e animais selvagens, mas todos foram vencidos pelo poder das virtudes do príncipe, e todos viveram juntos em harmonia. Dessa forma, eles passaram 7 pacíficos meses. Nessa época, no país de Kalinga, havia uma vila brahmane chamada Dunivita. E lá morava um brahmane chamado Jujaka. A esposa de Jujaka pediu-lhe para que comprasse uma serva, e ele se tentou, mas não tinha dinheiro suficiente para isso. Assim, ele tentou tirar vantagem do espírito de caridade de Vesantara. Vê só que joinha. Ele fez uma longa jornada e escalou o Monte Vanka. Espreitando pelo momento em que a consorte do príncipe fosse colher os frutos das árvores, ele foi até o príncipe e disse: como as águas do grande rio que satisfazem os desejos daqueles que sofrem pela sede, eu acredito que o honorável irá, sem dúvidas, entregar seus 2 filhos para mim. O príncipe segurou as 2 crianças, que tentavam fugir e se esconder, e entregou as 2 crianças ao brahmane. Jali, Kanya, são os nomes dos filhos, né? Por favor, não se escondam. Desçam a montanha com esse brahmane e tornem seus servos. Tornem-se os barcos que permitirão cruzar o oceano do nascimento e da morte. Ó meus filhos,
Vocês são muito caros para mim. Entretanto, a iluminação supera meu amor por eles 10 trilhões de vezes. Com essas palavras, o príncipe olhou para seus filhos, que foram cruelmente amarrados com uma trepadeira glicínea e estavam sendo levados à distância. O Brahmani apressava as crianças, chicoteando-as repetidamente. Sua pele foi rasgada e o sangue escorria. Os dois cambaleavam com os golpes. Por acaso, o Brahmani topou com uma pedra e caiu. Levou uma topada, né? Assim que as amarras se soltaram ao redor dos seus corpos, as crianças correram de volta para o pai, chorando em delírio. Eles abraçaram suas pernas e imploraram para ele que nunca mais fizesse isso. O príncipe então não pronunciou uma palavra. As crianças argumentaram: Pai, pai, nós tememos a morte. Essa é a sina de todos os seres. Mas nós tememos por causa da nossa mãe, porque ela vai chorar para sempre. Perdendo-nos, ela sofrerá uma tristeza profunda e suas lágrimas fluirão para sempre como um rio. O Brahmani viu a cena, mas com frieza e violência arrastou as duas crianças e colocou-as no caminhão. As crianças disseram: Pai, cuide-se bem. Todas as nossas posses, as nossas vacas, elefantes, cavalos, todos eles vão ficar para nossa mãe, para assim aliviar a tristeza dela. Lamuriando-se e chorando, as crianças então foram arrastadas. O coração do príncipe ficou quente e todo o seu corpo tremia. Incapaz de suportar isso, ele foi até a cabana e chorou, derramando copiosas lágrimas. Levantando, ele tomou sua espada e foi atrás do Brahmani com a ideia de matá-lo. Mas a sabedoria do príncipe segurou suas emoções. Isso é bonito, né? Ele não disse assim, o príncipe é o santo. Ele diz, a sensação de matar surgiu. Mas a sabedoria, o acesso à sabedoria botou o príncipe de volta ao eixo, né? O Brahmani então teve grande dificuldade para descer a montanha com as duas crianças. Jali escapou das amarras e retornou ao seu pai. Quando o Brahmani arrastou novamente Jali, Canha, cambaleando, correu e lançou-se aos pés do príncipe. E ele chorava: Papai, papai, por favor, papai, por favor, papai, por favor, me salve. E a mente do príncipe fraquejou, e ele chorou lágrimas de sangue. Ele pensou: esse sofrimento é o resultado da sede da luxúria. Devo abandonar a luxúria e alcançar a mente do desapego. Com a luz de sabedoria, o príncipe enfrentou dolorosa falta de ar e sentou-se em meditação. Sua consorte Madi tinha penetrado profundamente nas montanhas para colher frutos das árvores. Ela cavou através de raízes de árvores e retornou à cabana ao anoitecer. Mas então ela não encontrou suas crianças. Pensou sobre o terrível sonho que havia tido na noite anterior e, como uma louca, correu pelo lugar procurando as crianças. O príncipe permaneceu em silêncio e nada contou. Ela buscou e buscou desesperadamente, e ao amanhecer retornou à cabana. Então ela desmaiou, perdendo a consciência, mas com cuidados do príncipe ela retornou. Essa prática grandiosa de cortar o coração de generosidade desinteressada surpreendeu Indra. Para testar a resolução do príncipe, Indra assumiu a forma de um Brahmani e pediu então a esposa do príncipe. O príncipe não conseguia responder. Ontem eu dei meus 2 filhos, agora eu vou ter que dar a minha esposa? Mas sem um traço de apego, como se estivesse jogando fora um saco de 1000 moedas, ele pegou uma jarra, derramou água sobre as mãos do Brahmani e entregou a sua esposa a ele. Ele obedeceu pacificamente e seguiu com o Brahmani. Tudo isso foi feito com o objetivo de aperfeiçoar o caminho dele. Na prática, né? Indra estava comovido pela determinação do príncipe e pela fidelidade da esposa dele ao príncipe, né? E manifestou sua verdadeira forma, devolvendo a esposa ao príncipe. O Brahmani que levava as 2 crianças, Jali e Canha, pretendia ir até Kalinga, mas atraído por esse deus, ele se dirigiu à cidade de Jetutara. As crianças correram para seu avô. Tanto o príncipe quanto sua consorte, que é a esposa dele, voltaram para casa e foram recebidos em seu país. Uma grande reunião para celebrar a generosidade desinteressada de Vesantara foi realizada. O povo do clã Sakya ouviu a história e estava deliciado, enquanto partia da floresta para retornar aos lares. Mas ninguém convidou o Buda para compartilhar a refeição no dia seguinte. Então, é isso. O Buda volta para encontrar com a família dele e, pelo visto, ele não foi bem quisto, né? Isso é maravilhoso, pessoal.
Maravilhoso, porque a gente tem um certo, um certo exagero quanto à questão do que é o Buda e às vezes um certo cinismo também. A gente oscila um pouco dessa gangorra do pensamento dual, né? E o que a gente está vendo aqui é que tipo o Buda ele tentava ao máximo se utilizar da sabedoria que ele via a partir da meditação e tentava ter interesse pelos seres, né? E isso significa que ter interesse pelos seres também é aguentar também coisas que a pessoa diz, ah, mas isso aqui tá correto, mas a outra pessoa não tá vendo isso, né? E aí, como é que tu faz? Como é que tu faz para andar num mundo que não pode ser consertado? Então é por isso que é muito importante a gente entender essa questão da vida e a história do Buda, porque aí tu vai vendo que o tempo todo o Buda não abandona as pessoas. E ele é reflexo da confusão de cada um, né? É um pouco também parecido com Jesus Cristo também. Jesus Cristo está lá tentando ajudar, e enfim, a gente já sabe no que deu, né? Ele não estava fazendo nada demais ali, tentando ajudar. É isso. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Eu desejo um bom final de dia para vocês e até o próximo encontro amanhã, tá? Fiquem bem, bom descanso, bom trabalho para quem for seguir trabalhando e tudo de bom. Até!